Então, voltando, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do embaixo, do em cima, esquerda, direita, que é o que a gente consegue explicar melhor, né? A gente sabe que a criação divina é hiperdimensionada, né? E que nós estamos habitando uma faixa planetária que só consegue ver em 3 dimensões. Isso é quase plano, né? Se a gente for pensar na multidiversidade vetorial aí da criação, né? Não dá nem para a gente imaginar, nem para a gente pode até imaginar, mas a gente sempre vai pensar, sempre vai ver em 3D, porque é aqui que nós estamos, né? Então a gente fala em cima ou embaixo, a gente sabe que não existe isso, né? Mas é a forma como a gente encontra de descrever, para ficar um pouco mais, né, dentro da lógica cartesiana, que é o que mais se aplica, que é o que a gente está mais habituado aqui nesse 3D, é como a gente consegue entender melhor. Então existe um eixo, né, vertical e horizontal, isso estamos imaginando pela lógica cartesiana e com a nossa visão de 3D, né? E a gente tem na intersecção dessas duas linhas o zero, né? Que vai 1, 2, 3, 4, 5 para lá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 5 para cá, que vai 1, 2, 3, 4, 5 para cima, né? A partir do zero, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, lá para baixo, né? Por que a gente chama os níveis mais densos de embaixo e os níveis mais leves, vamos dizer assim, menos densos de em cima? Eu não sei, eu tive pensando que só pode ser por causa do ar, né? Que a gente teve essa ideia de criar essa simbologia, que é uma simbologia, né? O que está em cima, o que está embaixo, a esquerda, a direita, enfim. Eu imagino que é por causa do ar, porque o ar, quando está mais rarefeito, ele sobe, né? O ar, quando está mais denso, desce. Então, acho que é por isso. Mas, na verdade, a impressão que dá, né, me parece que a figura mais explicativa desse multidimensional é uma esfera, né? Mas a gente sabe que não é assim, a gente sabe que é né? Multidimensional, toda a criação. Então a gente diz o seguinte, que nós vivemos aqui no nível neutro dos encarnados, né? E existem os níveis desse nível neutro, né? Para os dois lados, para cima, até chegar no 2, né? E assim vai. Enquanto a gente está falando do subsolo do nível 0 até chegar no menos 1, eu estou chamando de subsolo do nível neutro, do nível 0, que é onde nós aparentemente estamos, né? Essa faixa que eu estou dizendo, que é uma faixa corretiva, que é uma faixa, vamos dizer assim, de aceleração da evolução, aceleração, não sei se é a melhor expressão. Vamos dizer que seja uma faixa de regeneração das almas, né, que não conseguiram conviver aqui no nível neutro, porque inverteram emoções e interpretaram da sua própria maneira as suas próprias emoções, né, que se fecharam tanto que se viciaram em sentimentos e emoções negativas. E eu não estou falando só de raiva, de ódio, não. De vontade de matar os outros, essas coisas, não. Estou falando de todo tipo de inversão de sentimento, né? Então, por exemplo, o medo, a tristeza, a frustração, a ilusão, a cobiça, né? O que mais aí? Quais são os pecados capitais mesmo? Já nem lembro mais. Mas, enfim, todo tipo de sentimento que não te faz bem. Todo tipo de sentimento que faz mal e que pesa
Percebe? Então você fala, coitado, fulano é triste. Meu, procura uma terapia. Ninguém é obrigado, não é porque eu sou terapeuta não, tá? Ninguém é obrigado a viver infeliz, a ser triste. Para tudo isso, gente, hoje em dia tem recurso, tem cura. Mas quando esse ser, nós vamos falar sobre esses vícios também, logo mais na frente, eu não sei se na próximo encontro, ou no terceiro encontro, né? Que a gente fica viciado nesses sentimentos que a gente sente, né? A repetição dos sentimentos nos vicia. E isso é uma ilusão, certo? Isso nos puxa para baixo. Vai ficando mais denso, 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 denso. A gente ultrapassa, quando a gente passa do nível neutro, dos subsolos do nível neutro para baixo, em densidade de emoções, a gente cai nisso que a gente chama de inferno. Nisso que é o domínio, vamos dizer assim, mais acentuado deste trono, que é o trono do grande anjo Lúcifer. Eu repito, sim, grande anjo, e vou dizer assim, que ele só está ali por grande amor à humanidade, porque ele não precisava de vivenciar isto, tá? E ali, o que acontece com as pessoas quando caem ali? Elas já estão fechadas, já estão viciadas nos seus sentimentos, elas viram, elas se invertem. E começa, então ali tem material, tem fatores e tem massa. Olha só o que são as massas fatoradas. É uma dica já, spoiler. E começa a criar forma para os seus sentimentos negativos. Isso vai se adensando, 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 vai tomando a forma que tem na cabeça da pessoa e vai juntando outros seres com a mesma densidade, da mesma emoção. Então, não estão lá embaixo só os grandes assassinos, não, tá? Aliás, não é a quantidade de mortos que a pessoa tem nas costas que faz com que ela desça para o nível lá dos infernos, tá? É a dificuldade de enxergar além da sua própria opinião, da sua própria observação, né? Porque aí a pessoa fica trancada naquilo e vivenciando, vivenciando. E Lúcifer o que faz? O trono de Lúcifer o que faz? Alimenta isso, porque o cara já caiu dos vários subníveis do neutro e já está tão viciado que ele não consegue fazer diferente. Então, ele não consegue sentir diferente, ele não consegue pensar diferente, ele não consegue se libertar daquilo sozinho. E essa é a nossa função. E aí, qual é o planejamento? O que foi planejado pelas divindades, criando este trono e pelo próprio Lúcifer? Oferecer material para que um dia aquele ser compreenda que aquilo não lhe faz bem. Olha o nível de respeito deste trono por cada criatura. Não adianta chegar lá, dar umas porradas e pronto, cara. Despertei, é verdade. Não. É preciso que a pessoa, que a própria criatura esgote a sua necessidade daquele sentimento, daquele sofrimento, daquela tendência maligna. O que é uma tendência maligna? É só sentimentos invertidos. É só um enviesamento da interpretação do que aconteceu com ela. A gente tá careca de ver isso aí no mundo. A vítima, né? Sempre é o outro que tem culpa. Eu não fiz nada, eu não preciso mudar nada porque eu sou perfeito, né? Outros têm sentimentos assim mais para chamar atenção, enfim, e aquilo vai se tornando um vício, né? Enfim, são esses seres que estão lá no embaixo, né? E que não conseguem mais ver diferente disso, não conseguem mais agir diferente disso. Por isso que eles ficam retidos
nesta faixa negativa do negativo que nós vivemos, né? Porque se elas vierem para o convívio social, elas vão atrasar ainda mais todo o processo evolutivo de toda a comunidade. Elas não resistem à tentação de terem, de vibrarem, de emitirem esse negativismo todo, tá? Então, vamos pensar assim, então tudo bem, esses são os habitantes de lá, que vão densificando até que chega num pico ali máximo, que uma hora são tão incomodados com aquilo que o próprio Lúcifer sustenta, que é a ilusão de que aquilo é legal, né? Para que acelere, né? Para que logo ela chegue no ápice daquilo que foi tão, né, doído dentro dela, para ela inverter assim o sentimento, né? E aí, mesmo que seja o sentimento de matar, de ferrar os outros, de se alimentar do sofrimento alheio, nós vamos detalhar isso mais para frente, tá? E aí a pessoa está tão cansada que ela está esgotada daquele sentimento viciado, daquele negativismo. Então ela começa, de tão incomodada com aquilo, a caminhar no sentido contrário. Começa a refazer seu processo evolutivo, tá? Lúcifer não é do mal, tá? Ele não programa o mal, ele respeita o ser, né? E não é só Lúcifer, né? A gente fala de Lúcifer, a figura de Lúcifer existe sim. Que inclusive um Lúcifer já esteve na nossa casa, já conversou com a gente, mas não é só nesse eixo, né, onde tem um anjo ancestral embaixo, Lúcifer, e outro anjo positivo em cima. Existe é um trono, não é só um anjo que cuida de tudo, né? Existem tronos de todas as divindades que nós conhecemos, e existem tronos de divindades que nós nem fazemos ideia que existem. Existem milhões de anjos ali assentados. Ah, mas eu não acredito em anjo. Gente, eu não estou falando de anjo que passa na vela da gente tal hora, que é o firim-fim-fim, serafim, sei lá, querubim, não. Eu estou falando dos ancestrais da humanidade que habitam este planeta, que são os anjos. Sim, os anjos são extraterrestres que doaram vários segmentos de DNA para apurar a raça humana. Uma das espécies, de uns grupos extraterrestres, vou falar espécie, porque é assim que eles falam mesmo, de uma das espécies extraterrestres, né, que doaram muitos segmentos para apurar a espécie humana terráquea. Por isso que eu falo que são anjos ancestrais, né? Esses anjos participaram de toda a criação, cocriação, né, do planeta, das necessidades, previram as necessidades dessas almas, supriram, e tem outros grupos também que participaram disso. Existem duas raças que fizeram as maiores doações de DNA para aprimorar a espécie humana, tá? Uma delas é desses extraterrestres que tem essa aparência de anjo. São os anjos que apareceram na Bíblia, inclusive, né? Enfim, sobre o trono. Pensem assim, existem as telas fatoriais, que são as irradiações dos tronos divinos que a gente ouve falar, sempre os bonitinhos lá de cima, né? Que são manifestações divinas. E eles irradiam fatores ininterruptamente, cada trono, né? Cada trono não é só composto disso que a gente chama de orixá, é composto de várias classes de divindades, né? Inclusive angelicais. E essa irradiação formam telas fatorais, né? Grupo de fatores. Eu vou gravar um vídeo só sobre isso, tá? E toda a criação está nessas telas, se utiliza nessas telas. Aqui é a mesma coisa. Nós conhecemos as telas do trono da fé, né? As telas do trono do amor,
do trono do conhecimento, do trono da justiça ou do equilíbrio, da lei ou da organização, da evolução, da geração e criação, né? Essas telas fatoriais, pensando naquele eixo que fala do em cima, do embaixo, esquerda e de direita, elas perpassam tudo, toda a criação. Então, os domínios infernais, como disseram, também são compostos por essas telas. Só que quando passa do nível 0 para baixo, se inverte. Ganham outros fatores, né? Ganham, na verdade, eu não acho que sejam os fatores. Ganham uma lentidão de movimento, essas telas estão me mostrando agora, ó, legal. Então, assim, tudo tem movimento. Os fatores têm movimento, os fatores que compõem as telas, que fazem aqueles desenhos que a gente usa na magia e tal, né? Em pontos riscados, tudo bem. Acho que todo mundo sabe disso, não sabe, vou gravar um vídeo só para isso, tá? Não prometo agora. E quanto mais vai para cima, olha a ideia, né? Para cima, esse movimento é mais rápido, né? Então, tudo acontece mais rápido, né? E a gente é capaz de se movimentar, de se transformar, de se renovar mais rapidamente. O que vai para baixo vai ficando mais denso, o movimento dessas partículas, desses fatores, é bem mais lento. Então, você entra numa espiral que você vai ter que esgotar aquele sofrimento, aquela sensação que é uma ilusão. Tá? É mais ou menos assim que acontece. Mas é importante saber, existem guardiões, existem guardiãs, anjos, existem guardiões e guardiãs de todos os tronos divinos que a gente conhece. Existem guardiões e guardiãs preparados especificamente para estar lá no embaixo, com funções específicas, tá? E eles trabalham incessantemente. O que eu sei que existe também é que existem muitos extraterrestres que não são nem anjos e nem desses outros que doaram a grande maioria genética para o aprimoramento da espécie humana, que também trabalham no embaixo. Sempre no sentido de regular as relações de lá de baixo e sempre vibrando, sempre emanando amor e lucidez, né? Para que as pessoas que estão retidas ali, porque se subirem para os outros planos, vão causar uma desordem muito grande, ainda maior do que existe aqui, tá? Sempre irradiando no sentido de acelerar a evolução, de que aquelas pessoas, aqueles seres aprendam, né, que aquele caminho, que aquele sentimento, que aquela emoção não vai levar à felicidade, não vai levar a uma realização plena, porque olha, pode crer, todo mundo só deseja ser feliz, do jeito que é. Até aquele que é o triste, ele foi programado em algum momento da vida dele, ele entendeu que aquele era o melhor estado para ele, tá? Que mais que falta falar dos tronos? Sim. Quando nós estamos fazendo este trabalho, por que é que a gente tem facilidade de descer nesses domínios, de quebrar rochas, de quebrar... Tudo isso é ilusão, tá? Todos esses domínios que a gente vê, tudo, os maquinários, os lugares, as jaulas, essas coisas todas, né? Os laboratórios, são ilusão. São objetos criados pela ilusão. Veja, é um lugar que, por mais que seja horrível, está sob controle das forças divinas. É uma forma de fazer com que as pessoas esgotem os seus negativismos e comecem a subir por conta própria. Isso é muito importante, eu sei que eu já repeti várias vezes, e vou repetir quantas vezes mais for necessário, para deixar claro que aquilo tudo não é um mundo perdido. Tudo ali está sob controle das entidades que são os planejadores do sistema de regeneração, né, ou
de aprendizado nesta faixa terráquea que nós estamos vivendo. Tá? Quando nós nos conectamos para esse trabalho, bom, então, por que a gente desce? Porque nós temos o apoio deste trono. Porque nós, de alguma forma, nos conectamos com este trono, assumimos essa responsabilidade. Então, nós não é que nós temos livre acesso ao embaixo, não, tá? Nós temos seres do embaixo, né, que neste momento estão trabalhando no embaixo, isso tem que ficar muito claro, né? Que tem esse amor todo, que tem esse rigor todo para controlar os movimentos negativos que existem lá embaixo, que são horripilantes mesmo, né? A gente não entramos em nenhum trabalho aí que todo mundo tenha visto que é tão pesado assim, tá? A gente está acostumado a ver coisa bem complicada, né? Todos eles estão trabalhando pelo bem, nenhum deles incentiva o mal. É isso que agora achei a palavra certa, a expressão certa. Não existe incentivo ao mal. Existe uma possibilidade, né, a oferta de fatoração densa para aquela criatura esgotar a ilusão de que aquilo é uma coisa boa para ela e para a humanidade, sei lá. Né? Que ela é obrigada a viver aquilo, porque ninguém é obrigado a viver nada que não seja positivo. Ninguém. Sempre há opções de se viver diferente. Tá? Mais que eu preciso falar, doutor? Sim. Quando nós trabalhamos para ir buscar e abrir essas crateras e a nave leva milhares de pessoas, tá? Também nós vamos falar mais sobre isso. Nós estamos numa ligação funcional com o trono de Lúcifer. Olha, não é um trono... Gente, por favor, isso é importante. Lúcifer, como eu disse, esteve já no nosso terreiro, né? Tem uma outra divindade que sobe do trono de Lúcifer, mais especificamente, né, desse trono das ilusões, que é um ser da linha de Omulu, a quem a gente chama de mestre, né? Quando ele sobe, é um ritual, vem um outro ser natural de Omulu, um Tata, do embaixo, risca ponto, faz um monte de coisas, bota uma cadeira no meio, me faz sentar, né? Ele incorpora em mim também, aí ele senta e ele desce e sobe essa criatura de Omulu, que é uma criatura absolutamente amorosa, encantadora, assim como Lúcifer, né? E ele vem, fala coisas fantásticas, coisas incríveis, né? Ele não admite que ninguém o toque, não pode tocar em mim quando estou incorporada com ele, tá? Por quê? Porque ele é do mal? Porque vai fazer mal para as pessoas? Vai. Por quê? Porque naquele momento, neste momento planetário, nesta faixa, ele está impregnado daquele tipo de vibração. Imagina as vibrações de Omulu, densas. Faz mal. Desestrutura as pessoas. Desestrutura a gente. Né? Por que eu posso receber ele? Porque eu já tive que prestar serviços forçados para o mestre Lúcifer. Depois de uma encarnação aí. Tá? Então, é como se eu tivesse ganho essa possibilidade, né, de ter contato, e já provavelmente isso aconteceu para que um dia a gente pudesse desenvolver esse trabalho. As coisas não são assim sem planejamento, né? As coisas têm função. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é assim, a gente não tem passe livre para passear lá no embaixo, não. Por quê? Porque eu não sou perfeita, porque você não é perfeito, ninguém é. Então, aquelas coisas densas são capazes de atrapalhar os aspectos frágeis da nossa evolução, que ainda estão frágeis da nossa evolução, e nos levar para baixo. E nos levar a um tipo de emoção, né, que ainda precisa ser trabalhada dentro da gente, e são muitas e muitas e muitas, que vai nos deixar presos no embaixo. Né? Então, assim, Lúcifer subiu e tal, mas ninguém tomou um esquinho com ele, viu? Ninguém tomou um esquinho com ele. É amor puro,
né? Eu vou até pedir para a Marcela, no dia que a gente se encontrar pessoalmente, que ela dê o depoimento dela sobre Lúcifer, né? Que ele, na verdade, ele subiu por conta dela até, né? Por causa de alguma coisa que estava acontecendo, que ele falou, passou dos limites. Ele já devia estar programado para subir e tal, e aí, né? Como vou dizer o que a Marcela disse, que os outros filhos da casa disseram com a presença dessa figura, né? Desse anjo, que é como se estivéssemos num colo materno ou paterno de extremo amor. Tá? Mas, neste momento planetário, nesta faixa que nós estamos, eles estão impregnados, eles estão irradiando algo que não nos faz bem. Em amor àqueles que estão caídos, em amor à humanidade, por amor à humanidade, por necessidade, por desejo puro de que a evolução não seja interrompida. Tá? Então, no momento do trabalho, nós estamos numa ligação funcional. Não é que a gente vai lá bater papinho lá embaixo, não. Tá? Muito pelo contrário. Às vezes a gente sai com 2 quentes e 3 fervendo. E esses encaminhamentos dessas pessoas é planejado, né? Caminho das pessoas, dos assistidos que vêm, e aí a gente faz esse trabalho e desce e tal, dessas conexões, né? É promovida em total acordo com este trono de baixo e com o trono de cima, tá? Então, o que acontece? Não é que Lúcifer é o próprio que vem e tem essa ligação. Lúcifer é uma classe de anjos, né? Não é um anjo só, né? Então, o que acontece? Existe uma ligação, como se fosse uma haste, um eixo, né? Onde embaixo se assenta um ser Lúcifer, um anjo Lúcifer, se assentam vários guardiões e guardiãs, como eu já falei, de todos os tronos que nós conhecemos e de outros mais, vários extraterrestres de diversas espécies, né, que estão ali colaborando para que aquelas pessoas consigam sair de lá, consigam se melhorar, né, e tá ligado esse eixo num anjo de cima, que é o quê? Geralmente é um comandante, no nosso caso, por exemplo, né, e é o que eles me dizem que é para dizer, que é um comandante de nave. Um extraterrestre que é um anjo. Porra, mas ele é um anjo, mas é extraterrestre? Gente, anjos são extraterrestres, como eu disse, né? E esses anjos que apareceram na Bíblia, inclusive Lúcifer e esses que ficam em todos os polos, né? Em toda a multidimensionalidade disso aqui, né? São anjos ancestrais, né? Que doaram, que fizeram parte desse projeto de doar informação genética. E esses anjos que vivem nas naves, esses seres extraterrestres, né? Estão aqui justamente para ajudar. Então, embaixo fica alguém nesse eixo, né? Embaixo fica alguém, fica vários, né? Do embaixo, e em cima ficam extraterrestres dessa espécie anjo, né? E ali, no nosso caso, tem um comandante de nave e tem um comandante de frota, né? Perdão, tem um comandante de frota, que nós chamamos de Pai Azul, e tem um comandante de tropas que esteve conosco por 20 anos, que se exunizou para implantar este trabalho, que foi quem nos treinou, que ele diz assim sempre, eu não treino soldado raso, eu só treino generais, né? Que é o meu grande mestre, que tudo que eu sei praticamente foi ele que me ensinou, eu sei que não nessa vida, em outras, e aqui e tudo mais, que é seus 7 encruzilhadas. Tá? Então, o que vai acontecer quando outras casas começarem a fazer esse trabalho? Vai se criar este eixo, e embaixo vai ter toda a estrutura que precisa do embaixo para selecionar o assistido que vem para ajudar porque existem grupos que estão no momento de serem levados para as naves para tratamento. Nós vamos falar muito mais sobre isso, tá? Por vários motivos, tá? Alguns porque não tem mais condição de viver aqui, outros
que são os chefes de domínio, aqueles seres terríveis, que muitas vezes são aqueles que com uma injeção de consciência que eles dão lá na nave, nas naves, né, que são várias naves, são milhares de naves, né, ele desperta, ele sai daquele ciclo e ainda está capacitado para retomar um trabalho, né, de participar de forma positiva da evolução dos terráqueos e dessa faixa aqui na qual nós vivemos, tá? Então, por isso que a gente fala que realmente é um resgate de almas, tá? Vejam, repito, é uma ligação funcional. Agora, quem é que faz esta ponte? Quem faz essa ponte é a divindade Oxumaré, é o trono de Oxumaré, né? Se você pegar um arco-íris, ele está só metade da onda que é a onda de Oxumaré, né? Então, você tem a parte de cima e tem a parte de baixo para completar o desenho de Oxumaré, né? Da irradiação de Oxumaré. E assim é em todos os sentidos, multidimensional, né? Quando Oxumaré vem e faz aquele movimento, aquele gesto, aponta o dedo para cima, aponta o dedo para baixo, ele não está dizendo só que ele liga a terra com o céu. Ele está dizendo que ele liga tudo que é oposto para que se harmonize, né? Ah, então é porque você é filha de Oxumaré, eu sou filha de Oxumaré, de Oxumaré de frente, né? E a casa é de Oxumaré, é uma casa regida por Oxumaré, né? Claro. É porque vocês têm essa casa, porque a casa de vocês é de Oxumaré, porque você é de Oxumaré, por isso que ele leva e traz vocês em segurança. Não. Porque neste momento, nós também temos uma ligação funcional com Oxumaré, né? Eu sei que muitas casas demoraram muito para aceitar Oxumaré na Umbanda e tal, mas, então é uma das coisas que eu recomendo para quem vai trabalhar com isso, ter um pequeno assentamento de Oxumaré, não precisa muita coisa não, tá? Mas é importante que saibam que essa ponte, esse vai e vem, quem possibilita isso são as irradiações diluidoras, dissolvedoras, né? E renovadoras de Oxumaré, trono masculino do amor, tá bom?